Companheiros, bem-vindos ao canal. Hoje, com o apoio da Hello Night, temos a AH02. Contamos com um motor aqui na roda traseira com 750 watts e de torque, ou em português de binário, temos 60 Nm. À frente contamos com suspensão hidráulica, com ajuste na pré-carga e com tranca. E para parar esta menina contamos com travões mecânicos com discos de 160 mm, tanto à frente como atrás. Os pneus estão a cargo da CST, são mistos e são uns 29 por 2,10. Na transmissão, hoje contamos com 21 velocidades. Aqui atrás, desviador Shimano Turner e uma K7 de 7 velocidades. E aqui na pedaleira, o desviador também é Shimano Turner e temos 3 pratos. E claro, ambos os comutadores também são da Shimano. Contamos com 5 modos de assistência à pedalagem e claro, tem aquele que eu gosto de chamar assistência ao empurrão. Ficamos a carregar no sinal de menos durante algum tempo. Espera, aí vai ela. E como é óbvio, para cumprir a lei, a máquina está limitada eletronicamente a 25 km/h de máximo de assistência à pedalagem. Para o uso fora das vias de circulação pública, já me disseram, houve um passarinho que me disse que ela deslimitada passa aos 50 km/h. Este throttle vem com uma opção, podem montar ou não montar, neste caso eu montei, mas desliguei aqui no display enquanto ando nas vias de circulação pública. Fora das vias de circulação pública, fica ativo. Para alimentar esta bichinha temos uma bateria de 48 volts, 16 Ah e pode ser carregada aqui. A marca estima que a autonomia desta bateria será entre os 40 e os 60 km e que demora a carregar entre as 5 e as 7 horas. O peso desta bichinha são 29 kg e 600 gramas, digamos que é aqui um peso intermédio. Aguenta cargas até aos 150 kg. A marca aconselha que a altura dos utilizadores seja compreendida entre 1,55 m e os 2,10 m. E como eu estou dentro desse padrão de alturas, porque tenho 1,80 m, siga para test ride. E então vamos lá a isto, companheiros, vamos lá para o test ride e vamos começar já a testar esta menina aqui a subir. Vamos ver a capacidade dela nas subidas. Ora, eu a subir até vou aqui em assistência 3, com quase tudo metido. Sim, porque esta máquina tem 60 Nm, epá, e é muito, mas muito fácil de pedalar. Ou seja, torque mais que suficiente para o peso desta máquina e para a estrutura desta máquina. Relembro, roda 29, pá, uma bike perfeitamente equiparável a uma bike normal. Como tem 21 mudanças, eu vou aqui na 18ª, vejam bem, 18ª, ou seja, ela mesmo que não tivesse assistência, que eu viesse sem bateria e sem assistência, com certeza que ia subir aquilo que é o espetáculo. Mas vamos lá testar, nada como irmos testar a cores e ao vivo e perceber se é mesmo assim. Vamos descer e vamos voltar a subir sem assistência, ok, companheiros? Vamos cá abaixo e vamos voltar lá acima. Ora, então vou dar aqui a voltinha. Vamos lá dar a volta, tirar aqui as assistências, meter isto para um prato mais pequenino. Aqui um prato soltinho. Olha, eu a subir isto com mais 30 graus de inclinação, como uma bike perfeitamente normal. Vou aqui na boa. Uma das características que eu quis logo experimentar na bike foi esta. Pá, que é uma bike que vocês podem levar para fazer o vosso exercício. Tiram a assistência, olha, epá, é que isto vai a subir mesmo bem. Olha para isto. Espetáculo. Isto aqui mais uns dentinhos. Vai aqui a andar, perfeitamente na boa. Até passo para um prato um bocadinho maior. Back, sem assistência. Claro que se eu der assistência, vamos dar aqui uma bike elétrica. Neste momento, bike elétrica. Espetáculo. E vamos já aproveitar para fazer aqui o teste dos vários modos de assistência e ver até quanto é que cada um dá. Portanto, vou aqui em modo 1, posso parar para perceber. 12, 13, vamos ao modo 2, vamos lá, ok, 16, vamos ao modo 3, é lá, sente-se mais potência, 19,
Vamos lá ao modo 4. Vamos a isto. 22. Agora faço já aqui este bocado de descida e vamos passar pela ponte para os mais habituais aqui nos vídeos do canal. Aqueles mais assíduos já sabem o que é que eu vou fazer. Vou testar aqui a subir a ponte, a passar a ponte. Pá, passa aqui uma maravilha. Olha para isto. Pá, isto é uma bike que podem levar para todo lado, já perceberam, não é? Vamos aqui ao modo 5. Vamos lá experimentar até onde é que ele dá. 25 km/h, 25, certinho. Pá, 25.1, 25.2, para ser mais correto. Ora, vamos lá, a primeira paragem do dia. Epá, eu não resisto a andar com esta menina aqui na terra. De facto, estes pneus mistos. Muito bom, muito bom. Grandes pneus, pá. Isto para fazer aqui uma terrazita impecável. Esta máquina lindíssima aqui de lado, dentro do enquadramento. E agora vamos vê-la a sair da caixa. Né? Sair da caixa e montar. Unboxing e montagem muito rápido. Até já. E aqui está ela, companheiros, é a minha primeira Hello Night no canal. E não se esqueçam, aí na descrição está o link e o código de desconto, usem e abusem. Cá estamos nós, companheiros, muito rápido. Epá, não é à toa que esta marca tem a posição que tem no mercado, não é? Isto é top, qualidade top. O toque disto, só tocado, não dá para descrever. E vamos ali ao Alcatrão para um teste de travagem. Vamos lá a isto, vamos ver a qualidade da travagem. Começamos com o travão de trás, que é deste lado. Não se admirem que chie, porque de facto está aqui muito pó. Incrível, incrível. Ora, a máquina tem 27 km nesta altura. Portanto, ainda não teve tempo de acamar. E é esta travagem que vocês estão a ver. E travões mecânicos, ok? E agora vamos ao travão da frente, que é aqui deste lado. Eu vou doseá-lo, para ver se não dou uma camalhota no ar, não é? Muito, mas muito bom. Como é que é possível travões mecânicos travarem desta maneira? Perguntam vocês, não é? Pá, porque são bons, ok? Porque são bons. Siga. E agora vamos aos dois ao mesmo tempo na famosa travagem do palanque, que é ou travas ou bates no palanque. Imediato, até fico sempre lá atrás com a qualidade destes travões. Companheiros, travões mecânicos são muito bons. Claro que os hidráulicos são mais lineares, são mais progressivos. Os mecânicos é um furinho abaixo, mas isto trava muito bem. Trava mesmo muito bem. E os discos são de 160 mm, não são daqueles gigantes. Muito bom. Ora, vou fazer aqui uma paragem para beber água, mas não posso deixar de realçar um pormenor que é um por maior, ok? Este motor, além de ter uma assistência excelente, parece que tem assistência ao torque, é quase imediato. Epá, não tem barulho nenhum. Vai aqui a trabalhar, quase que não se ouve. Impecável. Grande desempenho até agora, ok? Vou aqui um bocadinho de água. Eu já continuo a beber. Vamos, no instante, ver aí o teste de eliminação. Siga para teste de eliminação, eu vou ficar a beber água. Antes de irmos ao teste de eliminação, muito rapidamente vou-vos mostrar o display. Um display muito simples, mas com tudo. Aqui é a velocidade a que vamos, aqui são os níveis de assistência,
até retirar a assistência toda. Vamos até ao nível 5, que é o máximo. Estão a ver aqui, é sinal que as luzes estão ligadas. Eu ficando a primir aqui neste botão do mais, agora desligou as luzes. Carregando novamente, ligaram as luzes. Aqui é o nível da bateria. Aqui neste caso está o odómetro, já fiz 51 km. Se eu carregar no botão do meio, vamos para a trip, portanto indica aqui 600 metros, desde que eu liguei novamente o display. Carregando novamente 48,2 volts, portanto a voltagem da bateria. Aqui é o tempo que já está ligado o display, desde que eu o liguei. E aqui voltamos novamente ao odómetro. E pronto, foi muito rápido, já está visto o display e agora vamos para o teste de iluminação. Em relação ao farol, é isto que estão a ver, portanto cumpre bem, muito bem mesmo. Em relação ao farolim, tem tudo o que nós precisamos, ou seja, está ligado aqui ao sistema geral da bike e tem esta sinalização de travagem. Ora, isto está feito, não é, companheiros? Nem vamos perder aqui mais tempo. Esta é fácil de concluir, muito fácil. Não é preciso estar aqui a fazer o pino. Ou seja, o farol, boa iluminação, dá para regular, como dão quase todos. O farolim, lá está, ligado ao sistema geral da bike, dá-nos aqui uma excelente presença e sinaliza quando travamos, portanto, tudo o que se quer. Pá, que todas fossem tão simples de analisar como esta. Ok, companheiros? Vamos até o off-road, dar ali uma voltinha. Eu cheiro-me que esta máquina se vai portar bem. Cheira-me só. Siga para o off-road. E está vista a iluminação da menina, não é, companheiros? Eu vou só agora deitá-la. Não é que ela precise dormir. Ela está prontinha para ir para o off-road. Mas quero-vos mostrar aqui só uma coisa que não vos mostrei quando vos mostrei a bateria. Ou seja, foi uma omissão quase propositada para chegar a este momento. Porquê? Porque esta bateria dá para retirarem e carregarem no escritório ou em casa, claro. Só que não é a coisa mais prática do mundo. Porquê? Porque está aqui debaixo. Eu tenho que lhe carregar aqui, acho que é. Exato, tenho que lhe tirar aqui o pipo. Espera aí, primeiro tiramos o pipo, agora já está, e tiro. Pá, ela é muito simples de tirar, mas tem que se deitar a bike, portanto não é a coisa mais prática do mundo, ok, companheiros? Para pôr é a mesma cena, é só chegar, encaixar, rodar a chave, já está. E ela tem um botão de ligar e desligar aqui em baixo. Mas pronto, epá, o sair por baixo digamos que não é a coisa mais prática do mundo. Por isso é que eu deixei para este momento tão especial, ok? Ora vamos lá então para o off-road. Levantar aqui a menina e siga para fazer aqui o gosto ao dedo nesta bike para ver o desempenho dela aqui no off-road. Lá com a assistência toda. Ora, bem fixe, bem fixe. Espetáculo. É lá! O drone está-nos a conseguir acompanhar e tudo. Pá, isto enrasca-se muito bem na terra, vou-te dizer. Pá, isto roda 29. É mesmo tipo mountain bike, não é? Ainda por cima com estes pneus CST. Eu sou super fã de pneus CST, hein, companheiros? Super fã. Olha para isto. Pá, claro, se tivesse aqui uma suspensão atrás, não se perdia nada. Mas vai-se bem aqui na terra. Tipo este pequeno percurso. Muito fixe, até agora. Esta merece mesmo ir até lá acima, que eu acho que ela se vai desarrascar. Tirar aqui só uns dentitos. Olha para isto, sem levantar o rabo. Pá, este motor, altamente, altamente. Olha para isto. Pá, roda 29. Na terra, não é? Pois é. Isto é mesmo assim, não é? Não é à toa que as máquinas com roda 29 na terra se desenrascam muito, mas muito bem, não é? Olha para isto. Olha para isto. A subir. Ah, já estamos cá quase em cima. Esta máquina é muito, mas muito fixe.
Estou super agradado com isto, digo-vos já. E dar já aqui um spoiler para as conclusões finais. Olha para isto. Olha para isto, já cá estamos em cima. Espetáculo! Pá, e estou tão agradado com isto que nem resisto e vou fazer a descida também. Olha para isto a descer. Pá, isto estamos a falar numa trilha super técnica. Hein? Olha para isto. Olha para isto, pá. Olha para isto, olha para isto. Pá, eu cheiro-me que vou ficar com esta bike para mim. Esta é mais uma que eu não vou deixar sair daqui. Olha para este espetáculo, meu. Acho que lhe vou tirar os guarda-lamas e tudo. E a rack. E vou fazer muita mountain bike com isto. Olha para isto, já cá está em baixo. Brutal, brutal, brutal. Brutal. Muito bom, muito bom. Anda cá, bebê. Pá, tu mais uma vez, alto vento e tu portas-te que é um espetáculo. Anda cá o pai. Anda cá, filhinho. Já está. A câmara está toda subida. Olha, companheiros, vamos ali às conclusões finais, ok? Eu vou só guardar isto aqui na bolsa, para vocês me verem a guardar isto. Bolsinha e tal. Estas bolsas são um espetáculo. Leva aqui remendos, leva tudo. Nunca deixem de andar com remendos e cola. Eu sei o que é que digo, hein, companheiros? Já fiquei pendurado por uma cena dessas. E depois estas bikes grandes nem nos Uber XL cabem. Ok? Não cabem mesmo. Que eles não podem levantar os bancos. Ah, pois é. Então bora lá. Vamos às conclusões finais. Ora, e vamos lá aqui para o local. Espetáculo! Deixa lá meter a menina em posição. Então vamos lá a conclusões finais. Claro que o meu primeiro destaque vai para a qualidade de construção desta linda menina. Isto é tudo muito, mas muito bem acabado. Não é à toa que a marca é uma marca de referência, ok, companheiros? Muito fixe. Claro que na lista cimeira dos destaques está este Shofo G02. Este motor é irrepreensível, tem uma resposta incrível e não faz barulho. Claro que tenho que destacar aqui a transmissão. 21 velocidades fazem toda a diferença na hora de a levar como uma bicicleta normal. Não é nenhuma transmissão topo de gama, mas é Shimano e cumpre bem. E para aqueles que já me conhecem há mais tempo, sabem que eu sou super fã dos pneus CST e estes não me desiludiram, antes pelo contrário. Muito, mas muito bom desempenho. Em relação à suspensão, esta da frente cumpre muito bem o propósito. Atrás não temos, como já perceberam. Apetecia meter aqui um selim um bocadinho mais molinho para compensar a falta da suspensão. Mas não é grave, tranquilo. Tenho que vos confessar que gosto muito destes punhos. Todas as bikes deviam ter estes punhos. Gosto mesmo muito, ok? Tenho a apontar, é a falha aqui da campainha. Tive que gastar 50 cêntimos para ter uma campainha. Uma coisa que eu não gosto nada, mas mesmo nada, mas é uma questão pessoal e uma questão estética. Eu sei que até dão jeito, estes rabinhos aqui, mas acho que isto esteticamente fica horrível. Em relação à autonomia, para aqueles que ainda não sabem, eu agora faço sempre um vídeo à parte só dedicado à autonomia real. O desta vai sair em breve. E resta-me agradecer à Hello Night pelo apoio ao canal. Muito obrigado mesmo. Companheiros, sejam felizes, porque isto é do caracho.